Vamos lá, Maria, agora 12h36, o nosso SCC Meio-Dia segue com você até 1h05 da tarde, aqui no nosso SBT. Logo depois tem A Tarde é Nossa, entretenimento, diversão no começo das suas tardes, aqui no nosso Meio-Dia. Já, tudo para você aqui no SBT. Vamos juntos? Vou falar em instantes, pessoal, do programa Universidade Gratuita aqui em Santa Catarina e as investigações que estão avançando com relação ao programa. A gente precisa destacar que é um programa inédito, um programa fantástico lançado pelo governo do estado e que sofreu, sim, muitas alterações na própria Assembleia Legislativa, quando os deputados sugeriram mudanças, sim, novas regras para o programa. O que acontece agora, pessoal? Recentemente, infelizmente, algumas fraudes começaram a ser investigadas. Estudantes do programa que fraudaram, exatamente. E aí eu tenho aqui algumas dessas irregularidades que estão sendo investigadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Bom, a primeira informação divulgada nesta quarta-feira pelo Tribunal de Contas é que 18 mil alunos do programa Bolsa Família estariam com algum ponto para a investigação. Isso não significa que esses 18 mil estão com algum tipo de irregularidade, mas acende um alerta para a investigação. Agora, eu preciso destacar alguns dos motivos. Renda não compatível, patrimônio não compatível e até mesmo a investigação mostrando que alguns alunos podem ser de outros estados recebendo o benefício aqui em Santa Catarina. Como falei, investigação, que vai apontar se de fato essas fraudes existem ou não existem. Agora, os números que chamaram a atenção. Famílias com patrimônio de 600, 547 mil, 735 mil. E aí o que acontece? Um patrimônio muito acima do que o programa permite. O programa Universidade Gratuita do Governo de Santa Catarina. A produção até me corrigiu aqui, disse que eu falei Bolsa Família. É Programa Universidade Gratuita. Olha só o que o Tribunal de Contas divulgou. Uma família com um patrimônio de 29 milhões de reais e o estudante estaria sendo beneficiado. A partir de agora, o programa vai ter que se reorganizar com novas regras. Por isso, eu estou recebendo aqui nos estúdios do SBT em Florianópolis para repercutir. Secretária, por gentileza, bem-vinda ao nosso SCC Meio-Dia. Secretária de Estado da Educação está comigo, Luciane Sereta, que assumiu recentemente a Secretaria de Educação, depois de um excelente, brilhante trabalho, não é mesmo? Lá na nossa Universidade do Sul de Santa Catarina e agora também à frente da Secretaria de Educação. Secretária, você já chegou no meio dessa turbulência toda, a gente sabe que o programa Universidade Gratuita já tem 1 ano, não é mesmo? E agora, com toda a sua experiência, você vai sim, com certeza, investigar ainda mais e aplicar novas regras. Eu preciso começar dizendo, secretária, que chega a ser deprimente uma pessoa aplicar um nível de fraude num programa com uma responsabilidade tão importante para o social e para a educação do nosso estado. Um sujeito que comete um negócio desse aqui, porque o governo não tinha como fiscalizar, porque é tudo muito novo, né, gente? Vamos ser sinceros, um programa desse tamanho, com esses recursos investidos. Agora, no mínimo, a gente poderia contar com a boa-fé das pessoas. Infelizmente, de novo, não aconteceu. Está comigo também nessa conversa o Roberto Azevedo. Mas primeiro, secretária, bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite para a gente falar da Universidade Gratuita. Bem-vinda ao Meio-Dia e bom dia para você. Muito bom dia. Uma satisfação estar aqui com vocês, falando e esclarecendo fatos acerca do programa Universidade Gratuita. E você muito bem disse, se fraudes realmente forem identificadas, porque o que nós temos até agora são indícios de irregularidades. Suspeitas. Indícios, né? E muitas dessas irregularidades podem ser inconsistências de preenchimento de dados. Agora, se temos casos desta monta apresentados pelo TCE, a quem eu quero agradecer o trabalho que fez e cumprimentar por cumprir o seu trabalho, que é justamente o de ser o controlador da boa aplicação do recurso público, eu também quero saber quem são essas pessoas, né? Então, eu acredito que se tenha celeridade em nos apresentar
os nomes, as instituições, quem são os envolvidos, porque aqueles que são sérios e que realmente têm um nível de carência enorme e que estão buscando a melhor forma de desenvolvimento humano, que é por meio da educação e que jamais poderiam estar na universidade, não podem ser generalizados num grupo que cometeu delitos. Perfeito. Então, a gente precisa saber a origem e quem são. Secretária de Estado da Educação com a gente aqui no SBT, trazendo mais informações a respeito do programa Universidade Gratuita. Pois bem, secretária, dentro da secretaria, o que já se sabe? Tem ou não tem fraude? Então, isso é algo que não se pode jamais afirmar, ninguém pode afirmar, e nem utilizar o nome de fraude desse modo, sem que se tenha certeza dos fatos. O TCE fez a sua investigação, a Controladoria Geral do Estado, do mesmo modo, tem trabalhado nesse sentido, e inconsistências são identificadas. Agora, irregularidades na forma de fraudes, nós precisamos ter a origem, precisamos saber, né? Então, imagino que o TCE agora passe para a segunda parte, que é a investigação, Sim. ou nos ofereça o relatório com detalhamento. O senhor não teve acesso ainda? Não tive acesso ao detalhamento das informações. Quero obtê-las, estarei no TCE hoje à tarde, justamente porque quero rapidamente dar uma resposta à sociedade, uma vez que aqueles que realmente cometeram delito precisam ter suas bolsas suspensas, precisam retornar aos cofres públicos os valores que foram pagos indevidamente, para que outros estudantes possam ser beneficiados e possam também ser responsabilizados com o rigor da lei. O governador Jorginho Melo, ontem pela manhã, inclusive, acionou a Polícia Civil e ela está fazendo parte da nossa comissão de fiscalização a partir de agora e acompanhará para e passo todo esse processo. O próprio governador trouxe um vídeo às redes sociais sendo muito enfático. Nós vamos identificar quem são e se de fato está acontecendo, porque eles não podem manchar o programa Universidade Gratuita. No entanto, tem um número que chama a atenção aqui, secretária. O próprio Tribunal de Contas fala que os valores envolvidos, se tudo isso se confirmar, chegariam a 324 milhões de reais. A ideia é, se de fato confirmar, pegar esse dinheiro de volta? Não é nem ideia, isso está na lei que instituiu o programa. Toda e qualquer irregularidade comprovadamente como ilícito, terá a bolsa suspensa, obrigatoriamente o retorno com reajuste dos valores recebidos e ainda a penalidade da própria lei, e nós não nos furtaremos a responsabilizar aqueles que buscam, de algum modo, fragilizar um programa transformador que já atende 54% dos estudantes das universidades comunitárias e mais os 10 mil estudantes do Fundesc, porque são 2 programas, né, que estão sendo avaliados. Aquele que atinge estudantes das universidades privadas e aqueles das universidades comunitárias. Bom, para você que está chegando agora aqui no SBT, estamos falando do programa Universidade Gratuita, um programa do governo do Estado, lançado pelo próprio governador Jorginho Melo. Foi uma promessa de campanha dele, trazendo as universidades filantrópicas, enfim, para o jogo e oferecendo educação de qualidade, educação superior. Pois bem, diante disso, os alunos fizeram a sua inscrição, aqueles que foram aprovados já estão estudando e o governo paga. É um programa sensacional. E aí, na apresentação desse relatório, secretária, ontem no Tribunal de Contas do Estado, o diretor-geral do Controle Externo, Sidney Tavares Júnior, falou o seguinte: é preciso haver garantias de que haja controle pleno sobre as regras. Com essa fala, o diretor-geral deixa entender que não existe esse controle. Como é que acontece a fiscalização? E o governo entende que houve sim falha na fiscalização ou não, secretária? Veja bem, nós temos um programa que não completou 2 anos. O primeiro ciclo de investigação do TCE foi justamente 2023, o primeiro momento de implantação do programa. De lá até aqui, muitas melhorias já foram realizadas, inclusive na fiscalização do próprio programa. Agora, o que ocorre? Há um conjunto de medidas que nós já identificamos e nas 2 últimas semanas já implantamos algumas e outras em processo de implantação para ajustar de modo que o programa seja seguro, atinja aquele para quem ele realmente foi
implantado, que são os alunos mais carentes. Nós, amanhã, lançaremos um Disque Denúncia 0800 para que qualquer cidadão catarinense que tenha suspeita de que alguém está recebendo indevidamente possa acessar e nós possamos investigar. Nós também ampliamos a nossa comissão de fiscalização da Secretaria de Estado de Educação, incluindo aí o Ministério Público, a Polícia Civil, membros da Assembleia Legislativa, a Controladoria Geral do Estado. Além disso, nós oficiaremos as instituições que elas têm suas próprias comissões de fiscalização. Então, nós vamos solicitar os relatórios dessas instituições universitárias e vamos pedir a reavaliação de cada um desses processos até agora beneficiados. Perfeito. Secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, com a gente aqui no SBT. Deixa eu trazer para a conversa, vou pedir licença para a secretária, está comigo lá no estúdio do SCC em Lages, na Serra Catarinense, Roberto Azevedo, nosso comentarista de política, que vem escrevendo e investigando, apurando essas irregularidades investigadas na Universidade Gratuita desde o início de toda essa confusão, infelizmente. Roberto, o que você conseguiu apurar para a gente? Quais são os seus questionamentos a partir de toda a apuração que você fez para a secretária que está te ouvindo bem aqui nos estúdios? Por gentileza, vou garantir que a secretária ouça bem o Roberto aqui nos estúdios, por gentileza. Roberto, é com você. Primeiramente, bem-vindo e bom dia, né, Roberto? Boa tarde, Fernando. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde também à secretária Luciane Sereta. Pergunta à secretária. Ela falou muito bem das questões que já foram levantadas pelo governo, uma série de medidas anunciadas, o rigor da fiscalização do TCE, mas também da investigação que vai ser feita pela Polícia Judiciária, pela Polícia Civil. Eu pergunto a ela, até onde vai a responsabilidade do governo e onde começa também a responsabilidade das instituições de ensino superior, tanto as universidades comunitárias como as instituições privadas beneficiadas pelo programa? Veja bem, o programa foi amplamente debatido pela Assembleia Legislativa antes de se tornar lei. E todos os requisitos que estão postos na lei são fielmente cumpridos pela Secretaria de Estado de Educação desde o seu princípio. No entanto, na medida em que o programa, que vai fechar o seu ciclo lá em 2027, vai caminhando, a gente vai identificando as situações que precisam ser melhoradas. E estamos fazendo isso constantemente. A responsabilidade, ela é coletiva. Não há ninguém que possa se isentar disso. No entanto, ao governo do Estado cabe cumprir fielmente com a distribuição dos recursos de acordo com o que está na Lei 831 de 2023 e os decretos que a respaldam, e está na comissão de fiscalização que deve, sim, acessar as instituições universitárias que têm suas próprias comissões de fiscalização e são quem avaliza os cadastros dos estudantes, a fim de que apresentem relatórios e cumpram com o seu papel. Agora, veja bem, o sistema é autodeclarado e cada declaração que o estudante preenche no sistema, ele precisa colocar a documentação comprobatória. E é aí que ele pode estar fraudando, ou omitindo, melhor dizendo, ou cometendo uma irregularidade, melhor dizendo, porque a gente ainda precisa apurar quais são as ilegalidades postas. Secretária, muito obrigado pela participação. Roberto, mais algum questionamento? Já volto com você para o comentário. Roberto, perfeito? Pode seguir, Roberto. Eu acredito que a secretária colocou muito bem a situação, Fernando. Colocou a situação e as medidas que o governo já anunciou. Agora a sociedade espera uma efetiva investigação por parte de cada órgão competente e também o futuro, com mais fiscalização e controle. Perfeito. Aproveitar então, Roberto, deixa eu trazer para a tela aqui as ações que o governo do Estado já anunciou, a secretária está aqui para reafirmar, então vamos didaticamente explicar para o pessoal de casa, porque é daqui para frente, né, secretária, como é que as regras vão fluir daqui para frente para garantir que não aconteçam irregularidades? Sem dúvida, é daqui para frente. Editais antecipados, simulador de carência online, fiscalização com o Ministério Público, a LESC, e ainda relatórios públicos semestrais, algumas das ações, além do Disque Denúncias que a secretária acaba de anunciar para a gente aqui para evitar. Agora, investigação, além da Polícia Civil, Tribunal de Contas, vamos identificar o que de fato aconteceu, se irregularidades foram registradas e aí o programa já prevê punições para quem de alguma forma usou da má fé
ou até mesmo cometer um crime diante destas irregularidades. É lamentável, é triste. No começo eu falei Bolsa Família porque eu estava estudando que existem fraudes no Bolsa Família, existiram fraudes no auxílio emergencial durante a pandemia, existiram fraudes em outros programas sociais aqui do Estado. O governo passado tinha uma política para estudantes do ensino médio e agora universidade gratuita. Isso não diz respeito exclusivamente do programa. Ah, Fernando, mas porque pode ter falha na fiscalização. Mas isso diz respeito à índole das pessoas que chegam a ter patrimônios de 30 milhões, 29 milhões e sabendo que muita gente carente precisa do programa, inscreve o filho para ganhar do governo aquilo que mais do que tem condição de pagar, né? Teria condição não só pagar do próprio filho, mas talvez até de outros estudantes. Chega a ser vergonhoso. Secretária, assim que você tiver todos os laudos, você traz aqui para a gente mostrar para Santa Catarina? Em primeira mão, tenho meu compromisso público de que faremos isso. Até porque eu também aguardo com celeridade a confirmação dessas informações. E também preciso reforçar que a importância desse programa que precisa ser protegido por todos nós. Perfeito. Muito obrigado pela participação, pelas respostas. Secretária de Estado da Educação, Luciane Sereta, com a gente aqui no meio-dia. Deixa eu seguir, porque o Roberto Azevedo continua comigo lá nos estúdios do SCC em Lages para o comentário político desta quinta-feira. Roberto comigo, está na tela de Santa Catarina. Política agora. Oi, Roberto, é com você. Pois bem, Fernando. O trabalho todo do governador Jorginho Melo, da secretária Luciane Sereta, do delegado-geral de polícia de Santa Catarina, Ulisses Gabriel, será agora estancar o viés político desse assunto. Na realidade, ninguém quer que esses indícios, estas suspeitas, se transformem num escândalo. E num escândalo de proporções bastante grandes. Num governo que é muito bem avaliado pela população e num governo que tem a prerrogativa e a possibilidade do governador ser candidato à reeleição no ano que vem. Ou seja, o governador tem maioria na Assembleia. Então, não acredito em grandes solavancos, como alguns deputados estão espalhando, que é hora de abrir uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito. Então, o trabalho agora vai ser para estancar esse viés político do assunto. Tomara que as medidas sejam eficazes e que nenhum problema apareça novo nesta história da universidade gratuita e também do Fundesc. Volto com você, Fernando. Roberto, obrigado pela opinião. Está lá em Lages. Roberto Azevedo. Intervalo.